Olá pessoal, tudo bem? Prazer, me chamo Pedro Santos, eu sou aqui da PV Operation, ao meu lado, Nicola Figueiredo, ele que é CTO aqui na PV, e hoje a gente está fazendo aí o primeiro PVcast, o podcast da PV Operation, onde a gente vai falar aí exatamente e profundamente também sobre vários temas relacionados ao mercado fotovoltaico e principalmente ligados a questões de pós-venda, OEM, comissionamentos remotos, comissionamentos de usinas de grande porte, enfim, são variados temas que a gente vai trazer aí, principalmente com convidados e parceiros do mercado solar. Então, hoje, como tema número um, nós temos aí os desafios dos monitoramentos remotos das usinas e também a gente vai trazer alguns cases que o Nicola vai trazer aí com relação à taxa de falha, as performances, cases específicos sobre alguns problemas que podem acontecer em usinas. E bom, acredito que temos um primeiro tema aí que pode trazer várias variáveis. Eu acho que nada melhor que você que teve aí com alguns cases na mão para poder explicar melhor para a gente. Obrigado, então, Pedro. Vou iniciar aqui essa apresentação com uma pesquisa realizada pela Raptor Maps, essa empresa que faz voos de drones com termografias e executa um estudo bem aprofundado na identificação de falhas em diferentes equipamentos de uma usina fotovoltaica, Uhum. né, abrangindo desde as conexões dos MC4 até mesmo os módulos, trackers, inversores, combiner box. Sim, E a cada ano que passa, eles vão agregando mais equipamentos, né? E até novas formas de identificar pontos de falhas, né? perfeito. E nesse estudo aqui, a gente tem os dados do ano de 2020, né? E mostrou que em 22 gigawatt-pico, ou seja, Um número expressivo, né? bem expressivo e bem considerável, né? De usinas de 19 kW-pico até 800 megawatt-pico, ou seja, um range bem grande. Uma variável interessante. Em mais de 27 países, ou seja, também em 6 continentes, ou seja, englobando situações bem diversas, né, com países diferentes, em Irradiações diferentes. radiações diferentes, latitudes diferentes, longitudes diferentes, enfim, tudo diferente, e apresentaram uma taxa de falha de 3%, que é algo expressivo, né? Exatamente. E essas falhas causam perda de geração e, consequentemente, perda monetária, né? Dinheiro, né? Dinheiro que está em jogo. Vou passar aqui para o nosso próximo slide. A gente tem aqui a taxa de falha, né, do ano 2018 até 2021. Né? A gente vê que essa taxa de falha ela vai aumentando com o passar do tempo. Então a gente tem ali em 2018 1,74, em 2021 2,63. É um percentual de potência afetada pelo sistema deles. Dessa forma, o que quer dizer? Não quer dizer que estão acontecendo mais problemas, mas sim que eles conseguem identificar mais problemas com o passar do tempo, né? Então, os equipamentos eles não precisam estar dando mais problemas. Na verdade, está sendo possível identificar mais problemas em campo, né? E a gente consegue ver que a potência que vai sendo afetada e que eles conseguem identificar é uma potência cada vez maior, né? E a perda monetária dessa perda de geração, ela acaba ficando cada vez maior e cada vez mais identificável, né? Que torna até tem um certo perigo, dependendo do contrato que exista para quem faz a instalação. Exatamente. Claro, é uma segurança com relação ao pente fino que faz, mas a gente verifica aí que conforme um estudo mais aguçado, a gente verifica mais falhas. Então, é realmente para quem tem contratos aí com relação à geração, quem tem contratos aí com relação à parte financeira, isso aí é um detalhe que tem que ter bem na ponta do lápis mesmo, para ter tudo de certa forma organizado, né? Exato. Bom, passando aqui para esse próximo slide, a gente consegue ver alguns problemas que a Raptor Maps identificou, né? Na primeira imagem, a gente tem um inversor que está com um desempenho abaixo, né? Eles não conseguiram identificar qual o motivo, mas eles conseguem ver pela temperatura dos módulos que aquele inversor inteiro está com um desempenho abaixo. Tem uma combiner box também que foi verificada aqui na segunda imagem, que ela está com um desempenho abaixo, ou seja, todos aqueles módulos que estão com a coloração diferente, elas estão conectadas com uma combiner box,
e estão com uma temperatura inferior. Então, se ela está com temperatura inferior, nesse caso aqui, ela está tendo uma... Trabalhando com menos eficiência, né? está trabalhando, está passando menos corrente por ela, Exato. né? Uma string offline aqui na terceira imagem. Na nossa quarta imagem aqui, a gente consegue ver um desalinhamento do tracker. Então, por exemplo, o seguidor solar ele não está seguindo o Sol com a mesma inclinação, né? Então, se você não está com a sua inclinação ótima no teu seguidor solar, você acaba perdendo, né? Você está com um desempenho inferior ao desempenho que você deveria estar naquele momento. Aquilo que era para render mais, né, do que o... Pode estar rendendo até menos que uma estrutura fixa, né? Então Exatamente. é um problema. E aqui na outra figura, na figura 6, a gente tem alguns corpos estranhos acima dos módulos, né? Na primeira aqui é uma vegetação que acabou crescendo para cima dos módulos, que se realmente não for cuidado, né, numa usina de solo, pode acontecer com bastante facilidade, até em curto espaço de tempo. E existe a possibilidade de, o pessoal até brinca, né? Os integradores que já conhecem grandes usinas falam, não, mas isso aí a gente faz um tratamento aí preventivo, né? Questões até de botar uma equipe para fazer manutenções preventivas, né? Para verificar esse tipo de coisa. Mas a gente vê muito caso de usinas abandonadas, né? Então, muita gente aí trabalha com essa operação de buscar, né? A gente até internamente brinca que são as usinas Frankenstein, né? Primeiro que elas foram feitas de pedaço em pedaço, né? Compra de módulo, compra de inversor, compra de cabo. Mas acontece muito, a gente pega muito caso com essa questão da vegetação atrapalhando aí. Isso. E na segunda imagenzinha ali, a gente tem uma bola de basquete, né, que está em cima dos módulos. Então, são N situações que podem acontecer na usina, né, e que vão causar algum tipo de prejuízo de geração para esses equipamentos. Esse bem específico, né? Esse bem específico. E agora a gente vai entrar nos cases, né? Então, para esse case 1, nós temos uma string que se rompeu em campo, né? Uma string rompida em campo, dependendo do tamanho da usina, pode ser bem expressivo o percentual de geração que está se perdendo. Sim. Mas em usinas grandes, isso pode ser, percentualmente, vai ser uma geração pequena. Só que se você for analisar de forma quantitativa e no longo da vida útil da usina, você tem uma perda de geração bem A considerável. longo prazo pode ser um Longo perigo, né? prazo é um perigo, né? Então, identificar esse problema logo no início traz um conforto muito maior, porque pode ser que aquela parcela de geração que está faltando ali na sua usina é justamente uma string que se rompeu em campo. E a plataforma, por exemplo, vou dar o exemplo da PV, né? Identificar isso o quanto antes e conseguir passar essa mensagem, e principalmente com essas informações onde tem o déficit de geração, né? Porque a gente vai identificar um problema e já vai trazer a local onde esse problema está acontecendo. Então, por exemplo, identifica um MPPT, identifica uma string realmente que esteja com ou desbalanceada ou com déficit de geração. Então, tudo isso a PV já traz, tanto em relatório quanto algo instantâneo, né? Então, esse tipo de identificação realmente traz uma segurança, porque não é um caso específico, é um caso corriqueiro, eu diria até. Então, ter uma plataforma para fazer esse tipo de operação é bem interessante. Exato. É bem importante a gente frisar isso, né? Que a gente precisa ter uma operação ativa. Não adianta nada a gente ter um monitoramento, que os seus dados estão lá disponíveis, mas que ele não vai te alertar e que Exato. você não vai conseguir ver o problema quando ele acontece, né? Você vai ver somente depois que vai chegar a fatura de energia, ou até mesmo talvez você nem veja. Você vai ver quando alguém vai em campo e por algum motivo viu que tinha uma string rompida, Exatamente. né? Então é muito importante ter essa operação ativa, porque você consegue visualizar esses problemas e corrigir eles o mais rápido possível. Perfeito. A gente usou o exemplo aqui da PV Operation, né? Mas poderia ser feito por uma pessoa que está visualizando os dados num portal do fabricante, claro que teria muito mais dificuldade de identificar esse problema, né? Porque teria que visualizar string por string e ver qual que zerou e ver se essa string que está zerada, ela no projeto não tá sendo usada mesmo, então torna mais difícil, né, a visualização. Mas você tem um sistema de operação, né, como o da PV Operation, aí você já consegue ver
exatamente onde é que está o problema, né? E consegue agir com uma facilidade muito maior. Buscar, por exemplo, agora passando pela cabeça um relatório também com log de problemas Um relatório com log de problemas para também é identificar interessante. isso. Então, por exemplo, teria como verificar que todos os dias, em todos os horários, podem estar acontecendo um problema, ou é um caso específico que ele aparece num determinado período. Então, tudo isso que a gente fala não fica só no monitoramento, né? Então, a gente tem essa operação assídua aí para identificar esses problemas rápidos e tratar eles da melhor forma possível e o mais rápido possível. Exato, exatamente. Bom, então vamos sair desse conector MC4 no meio das strings e vamos passar para o conector MC4 no inversor, que é esse case 2. Né? Esse case 2 aqui que a gente tem foi um conector que se rompeu no inversor, então não chegou nem a ser o conector que vem da string, Sim, né? E acabou queimando, né? Provavelmente ele abriu um arco e acabou se rompendo, né? Ainda bem que se rompeu, porque se o arco continuasse, possivelmente poderia danificar muito mais, até mesmo causar um incêndio de grandes proporções aí, né? Por estar próximo das outras strings, por estar próximo de mais equipamentos. Então aqui a gente tem um risco de vida maior, né? exato. Que se fosse somente A gente da. não fala só o risco da questão material, né? Já É, vai para o risco de vida também. isso. No caso da string também pode acontecer, né? Sim, Tem um risco de vida, sim, quanto que se acontecer um incêndio pode danificar, mas nesse caso aqui ele tem uma chance maior de proliferar, né, esse incêndio, por conta das outras strings próximas. perfeito. Vou passar aqui para o próximo, que a gente já sai um pouco da parte CC, a gente começa a adentrar um pouco mais na questão do CA. Então a gente tem um disjuntor nesse caso que acabou sobreaquecendo, né? Quando ele sobreaqueceu, ele desarmou. Então é um problema que acontece bastante, né? Né, até tem alguns kits fotovoltaicos que a gente vê disjuntores que são enviados de forma incorreta, né? São Sim, disjuntores que têm uma baixa capacidade de resistir a essas mudanças de temperatura, né? Porque a gente vê, o sistema fotovoltaico ele vai funcionar a maior parte do tempo na sua corrente máxima, né? Pelo menos no período de no geração. como a gente diz, né? E por ter essa capacidade de condução, às vezes o kit é dimensionado de maneira incorreta. E aí a capacidade de condução do disjuntor, no período de geração, que vai ser um período mais quente, acaba sendo reduzida. E aí o disjuntor vai desarmando, desarmando, vai sobreaquecendo até que causa um problema como esse da imagem, Que né? são várias variáveis, né? Pensando assim, desde a fase de concepção de projeto, que pode acontecer de errar a parte de projeto, né? Mas também até a questão de fiscalizar a entrega do kit. Que pode acontecer uma falha da distribuidora, entregar um kit errado, enfim. Ou até o kit ser dimensionado da maneira correta, mas de certa forma em algum momento ele trabalhar no talo ali e realmente causar algum tipo de problema, né? Aqui até para ressaltar para o pessoal, né? Quando chega o verão, a gente já sabe que muitas usinas vão começar a perder a geração, vão estar enviando dados, vão estar apresentando os outros dados, mas com potência zerada. E Exato. aí a gente vai ver também a rede CA e ela está com problemas. Né? E a maioria das vezes, nesses casos, é o disjuntor que desarmou. Né? Então, de novo, esse problema aí do aquecimento do disjuntor. Aí isso, como que o pessoal conserta isso? Trocando de disjuntor, escolhendo um disjuntor que vai ter uma resistência maior Sim, na temperatura, ou até talvez o cabeamento e o disjuntor tem que ser trocados. Aí varia caso a caso, né? perfeito. Mas a maioria das vezes é um disjuntor que está mal dimensionado para aquela situação. Bacana. Bom, passando para o próximo aqui, a gente já tem uma situação no inversor que o sistema de potência dele foi danificado. E nesse caso, né, foi invasão de insetos dentro do inversor. Específico. Bem específico, né? Mas pode acontecer, principalmente em usinas de solo, se os prensa-cabos não estão colocados muito adequadamente, né? Porque Exato. se tiver qualquer fresta, um inseto, que nesse caso aqui foram formigas, daquelas bem Sim, pequenas mesmo, sim. que entraram e
foram fazendo ninho e foram entrando para o sistema de potência do inversor, até que conseguiram fechar um curto e o inversor foi danificado, né? Então, isso aí é um problema bem grave, né? E identificar isso rapidamente também traz um benefício muito grande para quem é dono daquela geração, Exato, né? quem é o responsável E daquela esse aí é geração. um ponto, inclusive, que o pessoal que faz comissionamento às vezes passa despercebido, né? O pessoal tá tão focado na parte elétrica, configurar as questões de MC4, verificar todas as informações com relação às medições, né? E ao final são detalhes pequenos que acabam passando despercebido. Então, lembrando, a gente está trazendo cases aí, alguns corriqueiros, alguns, vamos dizer assim, exóticos, né? Mas de certa forma que realmente acontecem e nenhum case aqui é inventado, tá? São cases reais, então é importante salientar E isso. são só alguns, né? Tem muitos outros que a gente não trouxe aqui, né? Porque o nosso tempo também não é Reduzido. infinito, né? Nosso tempo não é infinito aqui. Então a gente trouxe alguns para ilustrar esses problemas que acontecem na usina e tentar trazer um pouco dessa vivência que a gente teve aqui para vocês, né? A dinâmica dessa operação e desse monitoramento, né? E lembrando, a gente vai ter momentos aí a mais com convidados também para falar de temas específicos. Exatamente. Bom, esse case 5 aqui já é um case que foi um case foi bom para a gente, que a gente conseguiu provar que realmente a plataforma estava funcionando. Executou o seu trabalho com sucesso. Exatamente. Para o cliente, acho que a gente foi até bom para o cliente, porque o cliente tomou mais confiança na gente, né? Perfeito. Nesse caso, o que que aconteceu? A gente teve um inversor que estava funcionando corretamente, estava funcionando, estava injetando, mas ele estava apresentando uma temperatura acima dos outros inversores, né? E aí com a mesma configuração dos demais. Nesse caso, a gente avisou o cliente, olha, esse inversor está com uma temperatura superior, eles tinham recém feito a usina, tinham recém comissionado ela, aí o nosso cliente, que era o investidor, comunicou o fabricante, comunicou quem fez a usina. Que poderia ser um problema tanto de comissionamento quanto do próprio inversor, né? Poderia. E ambos falaram que a gente não tinha nenhum tipo de alarme. De fato, o inversor não estava apresentando nenhum tipo de alarme, né? Mas aqui a gente teve o alarme dentro da nossa plataforma porque a gente comparou essas temperaturas, né? Então, ele gerou esse insight de problema dentro desse inversor. Aí a gente falou, beleza, a gente aguarda então quando for feito o pós-comissionamento e a passagem de bastão da manutenção de uma equipe para a próxima. E quando foi a equipe em campo, isso foram 3 meses depois, a equipe foi até esse inversor, passou a termografia e constatou que de fato estava com uma temperatura muito elevada em uma região do equipamento. Foram mais a fundo naquela região e tinha uma ventoinha. E aquela ventoinha estava travada, né? Como mostra aí na imagem, a gente tinha uma arruela travando a ventoinha do inversor. E quando a gente comparou a geração de energia desse inversor com outros, durante esse período de 3 meses, que foi um período ainda no inverno, ele deixou de gerar 4 megawatt-hora. Isso num período de tempo de 3 meses 3 meses é bastante. no inverno, né? Sim. Então, vamos lá. Esse aí o inversor estava funcionando. Ele não estava apresentando nenhum tipo de alerta no portal do fabricante, nenhum tipo de alerta no sistema de monitoramento local que estava instalado na usina. Isso aqui era uma usina grande, de solo. E isso não ia ser percebido por ninguém. Isso ia ficar acontecendo lá, Talvez talvez por tempo. reduzindo, talvez para sempre, reduzindo a vida útil do inversor e deixando de gerar essa parcela de energia, né? Então, se a gente for olhar para o tempo de vida útil que o inversor tem, a parcela de energia aqui seria muito grande, né? Seria bem representativa. Se a gente fosse falar de uma média, né, calculando ali 12 megawatt por ano, é bastante coisa, né? Bastante coisa. Então, o que aconteceu nesse caso aqui? Por que esse inversor gerou menos com a temperatura mais elevada? Porque o inversor ele tem algumas proteções, né? E nesse caso, ele aplicou o derating de potência
por conta da temperatura, né? Pode acontecer derating por outros motivos também. Sim. Nesse derating de potência por temperatura, ele começou a reduzir a potência que estava gerando para conseguir proteger a integridade dele, deixar o sistema dele, o circuito dele protegido. Seguro, né? Exatamente, operando com a temperatura limite dele. Sim. Só que nesse caso, gerando menos. Quando foi feita a manutenção, retirada essa arruela, o inversor voltou a funcionar plenamente. Então a gente já consertou o problema, claro, depois de 3 meses, porque teve esse tempo Da da manutenção e até lá. manutenção e a gente iniciar realmente o serviço de operação, né, com o Sim. cliente, mas resolveu, né? E algo que não seria resolvido se não tivesse essa identificação, né? Então, mais uma vez aqui, a operação ativa, né, faz a diferença dentro da, da operação inteira da usina. Perfeito. Perfeito. Perfeito? Vamos passar aqui para o próximo case. Esse case 6 aqui já é um case que um equipamento secundário do sistema acabou tirando 5 inversores de 175 kW fora da usina. Então, esse equipamento era um transformador auxiliar de um quadro e teve os cabeamentos mal dimensionados. E aí isso começou a gerar um aquecimento até que ele sofreu um curto e o relé atuou desarmando Salvou, né? salvou, né, o resto da usina, mas tirou 5 inversores de 105 kW de operação, fora de operação. Perfeito. Isso aqui também. Identificar isso aqui rápido para chamar a equipe de manutenção para o local rapidamente, qualquer minuto É vital, é né? vital. É Um vital. inversor de 135 kW parado por 1 hora já é um montante bem considerável de energia. Dependendo do local do Brasil, a gente está falando de um rombo no bolso aí muito grande. Muito grande. Isso aqui a gente identificou rapidamente, né? Esse aqui é um cliente nosso e a gente identificou rapidamente. A equipe em campo foi até lá, fez toda a substituição, trocou os cabeamentos, teve que pedir equipamentos em outro local, foram buscar e tudo isso levou 2 dias, né? Então, tudo isso, agilizando tudo, demorou 2 dias para realizar esse conserto. Imagina 100, né? Imagina se não tivesse essa identificação rápida do problema, né? Quando a gente passou o problema, a gente já indicou aonde a possível área de falha dentro da usina, né? Onde era o problema, né? Exato. Sem isso, o cliente ia ver, alguns inversores saíram aqui, deve ser alguma coisa de comunicação. Deixar para daqui a pouco para a gente ver. Complicado. Bem E, complicado. então, essa identificação rápida e precisa, né, é fundamental para o cliente não ter tantas perdas monetárias. E aí eu te pergunto, existem só problemas elétricos nessa questão de realmente monitoramento remoto? Não. Agora que vem um grande problema. Quando a gente passa aqui, para esse caso, por exemplo, do case 7, a gente entra na questão de faturamento. Faturamento é uma outra questão bem delicada. Arrepia qualquer pessoa essa palavra. Principalmente se você vai fazer um alto consumo remoto. Exato. Principalmente. Porque você vai ter créditos, vai ter que compensar esses créditos remotamente em outro local. Então, o que aconteceu nesse case 7? A medição foi ok, estava 100%, mas o Que é um ponto lançamento... importante de citar, tá? Porque pode ser que também que a sua medição não esteja correta. Exatamente. Quem fez Precisa ser corriqueiro, inclusive. a concessionária pode realizar a medição, por exemplo, invertendo o consumo e a injeção. Pode realizar uma leitura incorreta, né? Enfim, pode ter vários erros ali humanos, né? Estamos passíveis a qualquer erro humano, exatamente. Exato. E nesse caso, teve a medição correta, né? Nesse cliente eu não sei se tem algum tipo de telemetria ou se o pessoal vai realmente fazer lá, possivelmente é na telemetria. Foi correto, mas a medição foi correta. Entretanto, o lançamento dos dados pós-medição para os itens de faturamento da fatura, que é feita manualmente, acabou sendo incorreta. E isso gerou um possível prejuízo para o nosso cliente de R$ 225 mil. Só em um mês. Então, o que a gente fez para o cliente? Né? A gente avaliou isso, viu que onde é que estava esse erro, né? A gente viu, não, mas a leitura está correta. Está batendo sim com os medidores instalados na usina.
mas o lançamento dos itens de faturamento está incorreto. E aí o cliente pôde atuar rapidamente junto à concessionária e realizar um pedido de correção, né, que foi prontamente atendido pela concessionária e o cliente pôde não ter esse prejuízo, né? Exatamente, porque além de ser um prejuízo muito expressivo, é difícil identificar esse tipo de problema, bem difícil mesmo. Principalmente porque, vou pegar casos rurais, né, que é tudo feito na mão, ou quando a própria distribuidora não percebe esse erro também. Se a pessoa não estiver identificando isso, esse problema vai passar despercebido Casos mesmo. rurais e clientes de baixa tensão também, que Exato, exato, vai ser feito tudo na mão. Então, exato. a gente já viu muitos problemas, né, de leitura incorreta pela concessionária, de inverter consumo com injeção, Nossa. e a conta do cliente acaba vindo muito distorcida, e isso é difícil de identificar de fato. Então, esses cases que são fora da usina, eles acabam sendo, em algumas vezes, mais difíceis Sim, do que os cases dentro da usina, porque a gente já tem telemetria em vários pontos. exato. A gente consegue já fazer algumas predições de onde é que está o problema e como que isso pode consertar, né? A gente já tem tudo isso mapeado. Exato, assim, vou dar o caso, por exemplo, de grupo B, né? Grupo B a gente consegue fazer alguns trabalhos, por exemplo, com smart meter, né? Exato. Para realmente, claro, além de toda a questão sobre qualidade de energia, verificar e fazer essa prova real, entre aspas, do que está sendo medido e injetado, né? Então, assim, muitos clientes que passam pela gente aqui na PV e principalmente tem o RCE, se chama Relatório de Contabilização de Energia, que a gente realiza aqui, verificam uma coisa super importante que é o alto consumo instantâneo. E aí isso impacta em várias variáveis, como por exemplo o fator de simultaneidade, enfim. Então, esse tipo de situação realmente é um caso que a gente precisa sempre estar com uma atenção redobrada, triplicada, porque não é um fator que pode errar, são vários fatores. E aí a gente, além de todo o monitoramento e os relatórios, a gente também tem as medições para fazer esse crossover de informações, né? Exatamente. Então, quanto mais dados a gente tiver integrando, né, e fazendo esses cross-check entre um lado e outro, a gente consegue tirar um resultado e uma resposta sobre o que está acontecendo muito mais precisa, né? Exato. Então é fundamental ter todas essas medições, toda essa telemetria, para que a gente consiga tirar o máximo de proveito de uma usina, né? E quanto maior o tamanho da usina, mais importante é esse nível de integração dos equipamentos. Bacana. Bom, a gente trouxe alguns cases aqui e é super importante ressaltar que são só alguns. A gente trabalha com usinas desde 1 kW-pico até 6, 7 mega, então são diferentes cases, são diferentes importâncias, mas todo e qualquer tipo de situação que a gente está mostrando aqui, o monitoramento e a operação remota são cruciais. Desde pequenas usinas, como a gente falou, até sobre a questão de faturamento, como grandes usinas com relação à perda de geração, tanto por parte elétrica, tanto com parte de comissionamento, ou parte civil também pode prejudicar. Então, tudo isso é muito relevante. Então, como primeiro podcast, a gente está identificando cases específicos com problemas no monitoramento. Então, se você não tiver, são possíveis grandes problemas que podem acontecer. Para os próximos episódios, a gente vai estar falando de cases mais específicos, problemas de pós-comissionamento, na questão do comissionamento mesmo, da energização de usinas. Então, bom, agradeço o papo hoje, Nicola, brigadão mesmo. Obrigado. E nos vemos aí nos próximos episódios do PVCast.